No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, gente, a fazer um delicioso recheio olho de sogra. E também vou mostrar um pouquinho da minha rotina de encomenda. Você vai ver eu montando, recheando, prensando e decorando esse bolinho também. Gente, esse recheio é simplesmente delicioso. Ele precisa estar no teu cardápio. Então, sem mais delongas, bora lá para a receitinha. Eu vou começar a receita do recheio, meus amores, pelo recheio de coco, tá? Então, numa panela, a gente vai adicionar uma caixinha de leite condensado. Vamos adicionar também uma caixinha de creme de leite. E aí, meus amores, pega essa dica. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que eu gosto de utilizar esse coco ralado grosso. Nos meus bolos, gente, eu só uso esse coco. Eu não uso o coquinho fino, não, viu? Só que esse coco que eu comprei, meus amores, ele é desidratado. Então, eu deixei ele no potinho com um pouquinho de leite pra ele dar uma hidratada, tá? O coco, quando a gente compra ele no supermercado, meus amores, geralmente ele vem desidratado. Alguns tem escrito na embalagem, úmido, desidratado e adoçado, né? Tem uns que são apenas desidratado e tem uns que são apenas desidratado e adoçado. E tem uns também que é úmido e adoçado. Por incrível que pareça, gente, cada tipo desses coquinhos aí tem um resultado diferente aí na tua receita, tá? Quando você comprar um coco desidratado, você precisa realizar a hidratação dele em casa, tá? Porque senão o seu recheio ele fica muito ressecado. Pode acabar até mesmo açucarando, tá? Porque ele vai puxar toda a umidade pra ele e aí vai retirar aquela cremosidade do teu recheio e aí pode acabar açucarando, tá? Então, já pega essa dica aí, viu? Toda vez que você for comprar o coco ralado no supermercado, então a granel, sempre compra apenas o coco ralado seco desidratado. Eu não recomendo nenhum adoçado, meus amores. A não ser que, por exemplo, seja para uma sobremesa, aí tudo bem. Agora, para bolo, não, tá? E aqui a gente vai levar pra ferver até ele se transformar num ponto de beijinho. Porém, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês também. Quando a gente compra o coco ralado desidratado, a gente não pode deixar ele ficar naquele ponto de desgrudar completamente do fundo da panela, tá? Por quê, bro? Porque quando ele esfriar, ele vai ressecar também, tá? Então, assim, toda vez que você for comprar esses cocos que são um pouquinho maiorzinhos, como o coco em flocos, o coco em lascas, sempre retira ele um ponto a menos, tá? Do ponto de desgrudar do fundo da panela, tá? Você vai perceber que ele vai borbulhar bastante e tudo mais. Quando você perceber que as borbulhas... Porque quando ele tá bem cruzinho ainda, ele borbulha muito. Conforme ele vai cozinhando, as borbulhas vão diminuindo, tá? Percebeu que as borbulhas diminuíram um pouco? E ele começou a querer desgrudar do fundo da panela? Você já pode retirar. Porque senão também, meus amores, acaba interferindo aí na cremosidade do teu recheio. Não fica preocupada porque ele não vai vazar, não fica aquele recheio mole. Dificilmente você vai ver um recheio de coco mole. Gente, pro recheio de coco ficar mole e vazar, é só você colocar o leite condensado cru. Porque ele não vaza, meus amores, não vaza, tá? Por conta dessa questão aí do coco absorver pra ele a umidade do recheio, tá bom? E aqui a gente usou bastante quantidade de coco, né? 100 gramas de coco, porém, 100 gramas de coco grosso, não foi do pequenininho. Então, só aí ele já vai puxar bastante a umidade dele. Percebeu como ele tá, as borbulhas já estão mais espessas? Ele já diminuiu bastante? Essa panela aí é uma panela de fundo aderente, tá? Então, ele vai desgrudar do fundo da panela desde o início da receita. Mas eu percebo que se eu jogar aqui em cima do outro, ele ainda tá misturando. Esse é o ponto certo, por um recheio de coco, tá? Não precisa deixar ele ficar muito durão, ou então naquele ponto Moisés, ou então naquele ponto em que eu jogo ele um por cima do outro e ele para, tá? Aqui eu já desliguei. Ele ainda tava borbulhando bastante porque tava quente e porque essa panela, esse meu forninho, ele demora um pouquinho para poder perder a caloria, tá? Então eu fui lá,
E mexi bastante para ele ir perdendo a caloria dele. E olha, gente, como ele fica extremamente cremoso. Muito gostoso mesmo, tá? Passei para um refratário e deixei ele esfriar a temperatura ambiente, tá bom? Coloquei um plastiquinho em contato para não criar película. Para o nosso recheio de ameixa, em um processador, eu adicionei aqui aproximadamente 150 gramas de ameixa, tá? As ameixas precisam estar sem caroços, tá? E aqui, meus amores, não há necessidade de você cozinhar, porque eu comprei ele a granel, mas aquela ameixa mais úmida. Se você comprar uma ameixa muito seca, aí você vai lá e cozinha, tá? Bru, como que eu faço para cozinhar? Você vai lá e cozinha com aproximadamente, por exemplo, para cada 200 gramas de ameixa, 100 ml de água, tá? E aí você coloca 2 colherinhas de sopa de açúcar e deixa ele cozinhar, tá bom? Ali aquele coisinha branquinha, meus amores, é o leite condensado. Fica simplesmente delicioso, gente. A gente vai processar aqui até virar uma pastinha bem maravilhosa de ameixa. Gente, essa pastinha de ameixa fica simplesmente incrível. Não vai ao fogo, por incrível que pareça, ela já tá pronta, tá? Perfeita para você rechear tortas. Nossa, fica muito gostoso. Rocambole, tá? E aí o leite condensado, ele é a gosto. E aqui, olha só como ficou o nosso recheio de coco depois de frio, gente. Cremoso. Tu percebe que ele tá bem cremosão? Olha só o brilho desse recheio, que coisa mais deliciosa. Meus clientes amam. Gente, esse recheio não tem quem não goste, tá? É muito gostoso mesmo. E é aquela combinação perfeita, né? De coco com ameixa. Ah, uma dica. Se você quiser pintar o teu recheio de ameixa, você pode, tá? Colocar umas gotinhas de corante preto para intensificar a cor, você pode. Aqui nós estamos com o nosso bolo de margarina. Se você ainda não assistiu o vídeo já tá aqui no canal, tá? Foi o vídeo que eu postei ontem. Então é só você correr aqui no canal e clicar no vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para facilitar a vida de vocês, tá bom? E aí eu realizei a montagem. Eu gosto muito, gente, de realizar a montagem dentro da assadeira. Eu confesso pra vocês, gente, porque, olha... Meu, essa história de querer montar bolo, gente, com acetato não colou pra mim. E pra você, tu consegue montar? Porque o meu bolo no acetato sempre fica torto. Sem contar que aquele acetato, ele enrola. Gente, eu já tentei fazer de tudo. Eu já passei o acetato, colou no meu ferro todo. Aí eu fui lá, coloquei um paninho em cima do meu acetato. Deu ruim também. Terrível. Olha, meus amores, aqui eu... filha, confeiteira apanha, viu? Eu fiz uma caldinha aqui de leite condensado, água e a caldinha da ameixa, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu comprei ela já úmida? Então, veio um pouquinho de caldinha na embalagem. Aí eu fui lá e coloquei também. Bem gostoso, gente. Fica maravilhoso. Fica um gostinho bem assim, sutil. Aí, primeiro, eu sempre coloco o recheio branco, tá? Sempre primeiro coloque uma camada de recheio de coco. Olha só a suavidade, gente. Ó, parece até um veludo, de tão perfeito que tá. Então, primeiro você sempre... Não é uma ordem, tá? Você pode primeiro colocar a ameixa, depois colocar o coco. Mas eu gosto muito de colocar o coco primeiro, porque daí na hora que o cliente corta, não mancha. Entendeu? Agora, se eu coloco a ameixa por cima, na hora que o cliente cortar, vai manchar. O pretinho vai pro branco, aí já era, tá? Olha só que coisa mais linda. Então, gente, teve uma vez, eu vou contar uma historinha pra vocês aqui, enquanto eu vou fazendo a montagem desse bolo, tá? Eu fui fazer uma montagem, não faz muito tempo não, tá? Foi aí já uns 2, 3 meses, não tem mais. Ah, já tem um tempinho. Não, eu acho que foi em abril, foi antes do meu aniversário. Então já tem um tempinho já. Eu fui fazer uma montagem de um bolo, gente. Eu tive naquele final de semana, tem até aqui no canal aquela rotina. Eu tive 3 encomendas de bolo na forma 15x10. E eu só tenho 2 forminhas 15x10. Aí eu fui lá, montei. Olha só, gente, rapidinho. Eu colocando aqui o recheio de ameixa. Que coisa mais maravilhosa, tá? Vão acompanhando aí. Aí eu peguei e fiz a montagem em 2 formas. E o outro bolo eu tive que fazer a montagem no acetato. Só que daí, meus amores, eu fui montar no acetato tudo certinho. Mas o meu acetato eu comprei no tamanho errado. Tive que cortar, já não gostei. Aí ele ficou todo torto. Toda vez que eu vou montar o bolo no acetato, gente, não tem uma única vez que eu consiga montar e ele fica estruturado certinho, ele sempre fica torto, não adianta. Ou então na parte de baixo, a massa fica amassada. Ai, detesto, gente, Deus que me perdoe, sabe? Não dá. Ó, coloquei aqui a segunda camadinha de bolo, umedeci com a nossa caldinha deliciosa e vou repetir o processo, tá?
Eu particularmente prefiro montar o bolo sem nada. Monto e já decoro. Do que montar com acetato, gente. Sério. Apesar que assim, tem alguns bolos que necessita da prensagem, né? Precisa, porque senão... Senão dá ruim, né? E você tem alguma história legal aí pra me contar sobre montagem de bolo, gente? Porque tem alguns que, olha, a gente apanha, né? Bom, meus amores, aí eu fui repetindo aqui o processo. Esse recheio de ameixa, gente, ele é maravilhoso. Esse bolo eu aprendi no único curso de confeitaria que eu fiz na vida. Vocês acreditam? É óbvio que eu fiz algumas modificações, porque eu gosto muito de dar aquele meu toquezinho, sabe? Mas aprendi com o meu professor Marcelo Bellini. Maravilhoso, tá? Como se monta, como que se faz esse bolo, a montagem dele, essa questão do corte. Foi tudo ele que me deu as dicas. Aí eu fui lá, dei algumas pitadinhas de Bruna Ferreira pra trazer pra minha realidade, né? E aí agora eu tô passando pra vocês. E, meus amores, sucesso. Sucesso mesmo. Eu acho engraçado. A gente perde mó cota, né? Montando o cardápio. Queimando a cuca pra montar o cardápio. E a gente sempre vende bolos assim, tradicionais. É muito raro a gente vender um bolo diferentão, né? Que a gente coloque no cardápio. É aquela história, gente. O clássico, ele nunca sai de moda, tá? Coloquei nossa terceira e última camada. Essa massa de bolo também, ela é perfeita, tá? E vou levar esse bolo pra gelar no congelador, gente. Porque é 4 horas da tarde e daqui a pouquinho eu preciso realizar a entrega pra essa cliente, tá? Então eu preciso agilizar aqui nos processos, que a gente vai decorar esse bolo. E esse bolo é de florzinhas naturais. Então, assim, tô super ansiosa. Chantilly é chantilly, tá? Não tô usando receita de chantininho. Olha o meu chantilly como ele tá bem branquinho, perfeito, né? Esse bolo, a cliente, ela é uma cliente bem clássica. Então ela gosta de tons pastéis, sabe? Um rosinha mais puxado pro pastel, um azul puxado pro pastel. E ela queria uma decoração bem minimalista, com florzinhas naturais. Então eu fui lá, peguei o rosa seco da Fab, tá? Dei uma sacudidinha aqui e a gente vai tingir esse chantilly com esse tom de rosa, tá? Que ele é um rosa um pouquinho mais fechado, né? Aquela cor vibrante. Ele é mais puxadinho pro pastelzinho mesmo, tá bom? E aí, o que eu pensei comigo? Bom, como ele é bem tradicional, bem minimalista, eu vou fazer um bolo todo liso. Vou fazer um bolo todo liso e aí eu vou dar ênfase, destaque nas florzinhas, né? Então aqui, ó, antes de começar a texturizar o nosso chantilly, porque o nosso chantilly, ele ficou bem porosinho. E eu gosto, gente, eu gosto sempre de deixar o chantilly um pouquinho pra mais do ponto do que pra menos, tá? Eu prefiro acertar depois a textura dele com um creme de leite, que foi o que eu usei aqui, ou então leite condensado, do que ele ficar aquele chantilly mole, eu perder o ponto dele e depois eu tentar bater e não ficar legal, tá? Então, assim, vai bater chantilly, deixa passar um pouquinho do ponto, não tem problema não, tá? Lógico, não bate muito, porque senão vai virar manteiga. Mas bate até ele chegar numa consistência assim que começar a desgrudar do globo da tua batedeira. Aí eu fui lá, coloquei o creme de leite, texturizei e ele ficou assim, simplesmente incrível, lisinho. Parece até um danoninho, gente. Olha só. Que véuzinho, parece um veludo, tá? Maravilhoso, gente. Pra deixar assim dessa textura, você precisa ir amassando, tá? Porque daí vai retirando as bolhas de ar, tá bom? Ó, bem lisinho, bem cremoso. O rosinha bem clarinho mesmo. Agora aqui eu tô desenformando o bolo, meus amores, pra vocês verem, tá? Olha a estrutura desse bolo, gente. Quando eu falo pra vocês que esse bolo ele é perfeito, tô brincando não, tá? Olha essa massa, sem farelo nenhum, tá? Bem estruturadinho. Ali eu tinha pintado um pouquinho o meu dedo de preto, por isso que eu tava usando luva, tá? Pra não correr o risco de manchar o meu bolo, pelo amor de Deus. Aqui eu usei um cake board prateado rosé, justamente pra combinar com a decoração do bolo, tá? Gente, eu posso abrir meu coração aqui pra vocês? Eu não tenho cake board personalizado. Não tenho. Sabe aquele de MDF? Por que, Bru, você não tem? Porque eu procurei um monte de fornecedor, gente, e nenhum deles me passou firmeza. Vocês acreditam? Sei lá, não sei. Pelo Mercado Livre, pelo Shopee, não achei legal. Achei muito caro o frete, entendeu?
E tem algumas lojas terceirizadas mesmo, que entrega para todo o Brasil, mas assim, não me passou tanta confiança. Se você trabalha com cakeboard e é uma pessoa de confiança, manda pra mim depois um direct lá no Instagram. Meu Instagram é @brunaferreiraconfeitaria, tá bom? Eu vou estar te esperando. Porque é mó legal, eu acho lindo, mas, tipo assim, nunca consegui achar um que falasse, é esse. Então, aqui, meus amores, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pré-camadinha de chantilly, tá? Pra depois a gente aplicando o chantilly mesmo e deixar ele bem lisinho e bem bonitinho. E para aplicar o chantilly no bolo, eu passei ele para uma manguinha de confeitar. E aí eu vou aplicando, meus amores, sempre de baixo para cima, tá? Sempre, porque daí ele fica bem uniforme. Pra gente poder fazer o nosso trabalho em espatulagem. Agora aqui, meus amores, eu peguei uma espátula, tá? Pra gente começar a alisar aqui o nosso bolo. Eu começo alisando a parte de cima pra deixar ele bem uniformezinho, tá bom? E depois ir descendo com o chantilly. Ele vai espalhando aqui, ó, e o chantilly vai espalhando pras laterais. Aí depois pra eu alisar, meus amores, basta eu encostar a minha espátula no bolo e rodar. Fica simplesmente incrível. Então, aqui eu venho com a minha espátula, tá? Uma espátula lisa mesmo. E encosto aqui, ó, na lateral do meu bolo. E aí eu vou alisando, meus amores. Fica incrível. Com o meu bolo já bem lisinho, agora a gente vai dar um glow nele, né? Então, pra isso eu vou usar o brilho cristal da Fab, gente. Vou usar a minha bombinha seca, tá? Coloquei aqui, ó, tem que ser seca, gente, porque a gente não vai diluir. Então, aqui, ó, eu dei só pra dar aquele glow, aquele toque princess. E agora aqui, meus amores, eu fiz uma diluição do álcool de cereal com o dourado da Fab, tá? Peguei um pincelzinho que eu uso apenas pra confeitaria e aí eu fui fazendo esses detalhezinhos na parte de cima, tá? Olha só que... Só pra dar um toquezinho princesa de novo. Bem bonitinho, gente. Fica a coisa mais delicadinha do mundo. Aí eu vou girando o pratinho. Aqui a imagem ficou um pouquinho cortada, né? Mas aqui no canal já tem um passo a passo de uma decoração assim, tá bom? Que eu faço com um pincelzinho no bolo. Lindo, lindo. Fica muito bonito mesmo, tá? Eu aproveitei para fazer também no rodapé do bolo, tá? Eu fiz mais ou menos uma faixinha dourada para dar um destaque, gente. E ficou a coisa mais linda do mundo. E assim ficou o resultado final, meus amores. Olha que coisa mais delicada. Porém, gente, aconteceu um babado que eu vou contar pra vocês agora. Mas foca no bolo. Olha que coisa mais linda que ele ficou, gente. Ficou simplesmente incrível. Então, lembra que eu falei pra vocês que comecei a fazer o bolo, era 3 horas da tarde. Por incrível que pareça, tá? E eu terminei de fazer o bolo, era 6 horas. Era 6 horas, mais ou menos. 6 horas. Só que daí o que acontece? Tudo que é de apetrechos a mais, por exemplo, flores... frutas vermelhas, essas coisas assim, o cliente que me dá. Eu já falei isso pra vocês, eu acho. Se eu não comentei com vocês, eu comentei com as minhas alunas do grupo VIP, tá? Do grupo secreto. Inclusive, se você não tá no grupo secreto, o link está na minha bio, lá no Instagram e aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá? Eu sempre cobro, não é que eu cobro a parte, ou eu cobro a parte e eu compro, tá? Ou então o cliente me traz, eu não cobro nada mais, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse dia tava chovendo, mas vocês não têm ideia. Pensa na pior chuva que aconteceu na tua vida aí. Multiplica por 10. Tava chovendo muito. Tava muito frio mesmo. E eu tava, vocês viram na última foto, né? Que eu tava de bermuda e de blusa de manga, porque eu tava com calor, gente, na correria que eu tava. E eu tava me recuperando da minha rinite que eu tive, de uma crise de rinite terrível, né? E aí, o que aconteceu? O cliente pegou e foi me devolver, me dar as florzinhas lá na minha casa
não conseguiu chegar. Não conseguiu chegar. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou entregar o bolo com flores e sem as flores, né? Aí ele falou, minha senhora, faz o seguinte, eu vou deixar no endereço mais próximo de onde eu tô, que daí eu consigo entregar até lá, você tenta pegar, e aí você monta e entrega pra mim. Porque a entrega, gente, era aqui no meu bairro, entendeu? Aí eu peguei, fui lá, gente, saí embaixo de uma chuva, que vocês não fazem ideia. Peguei as flores, vim aqui pra casa da minha sogra, higienizei, tá? Cabinho por cabinho. Isso já era 7h40. 7h40. Pra entregar o bolo 8 horas. Fui lá, isolei tudo com plástico filme, tá? Aqui no canal já tem um vídeo de florzinhas. Tanto que na hora eu tava pensando, eu falei, meu Deus, eu tô nem gravando. Mas não tinha nem como eu gravar porque eu não tava na minha casa. E aqui onde a minha sogra mora não tem tripé. Aí eu peguei e pensei bem assim comigo, meu Deus, a sorte é que eu tenho já um vídeo explicando como que eu faço esse processo. Peguei, montei tudo, entreguei o bolo andando. Bru, por que você fez isso? Porque, por incrível que pareça, se eu fosse ir de carro, iria demorar mais do que eu ir andando. Porque eu ia ter que dar o retorno, porque a rua da minha sogra é contramão. E o endereço era próximo aqui da minha casa. Da casa da minha sogra, no caso, né? Eu peguei e fui andando embaixo da chuva, eu e o Cláudio. E aí a gente conseguiu realizar a entrega para esse cliente, gente. Mas olha, foi sufoco. Babado, como sempre, né? Se não tiver um perrenguinho, né, gente? Mas é isso, meus amores. Eu espero que você tenha gostado dessa rotina e da receitinha que eu passei hoje pra você. Se você tá chegando agora, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda. Eu peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo, até o próximo vídeo.